Olá e bem-vindos! Hoje a gente mergulha num tema que, olha, dá o que falar: gestão de projetos. A pergunta que não quer calar é: no meio de tantas metodologias, siglas e, vamos ser sinceros, até modismos, o que de fato funciona para manter um projeto nos eixos? A gente recebeu materiais ótimos que vão desde os métodos clássicos até umas abordagens que as próprias fontes chamam, de forma bem provocadora, de intrusas. Então, nossa missão aqui é tentar separar o joio do trigo, entender qual o ritmo certo de controle e quem são as grandes instituições que tentam botar ordem nessa casa. Vamos nessa. Vamos lá. E para começar, acho que tem um ponto de partida que é fundamental, sabe? A diferença entre projeto e processo. Parece básico, mas muda tudo. Certo. Um processo é repetição. É, sei lá, uma linha de montagem. Você faz a mesma coisa buscando eficiência. Agora, um projeto cria algo novo. É uma transformação única. O que já me diz que a tolerância a erro é completamente diferente. Num processo, a gente ajusta a máquina. Num projeto, Exato. Em teoria, a margem de erro deveria ser zero. Não tem uma segunda chance para aprender errando na construção de uma ponte, por exemplo. É por isso que o controle não é só burocracia, não é preencher planilha. É, na verdade, uma condição de sobrevivência do projeto. é o que conecta o plano com a realidade. Perfeito. Conecta o que deveria acontecer com o que de fato está acontecendo. E mais importante, permite agir para corrigir o rumo antes que seja tarde demais. Certo. E falando em agir, as fontes trazem aquele ciclo de vida clássico de um projeto, né? Iniciação, planejamento, execução e encerramento. Mas aí tem um quinto elemento, o monitoramento e controle, que não é bem uma fase. É descrito quase como um fantasma que permeia todas as outras. É por aí onde ele é mais forte? É a descrição perfeita. Ele não é uma fase, é uma camada contínua. Tá ali o tempo todo. Mas, sem dúvida, a intensidade dele explode durante a execução. É quando o plano vai para o campo de batalha. É a hora da verdade. Totalmente. E aí surge um conceito do mundo real que é crucial: o replanejamento. E olha, é importante dizer, replanejar não é uma continuação tranquila do planejamento original, aquela fase criativa de luz em branco. É o planejamento sob pressão. Exatamente. O replanejamento é uma resposta a um incêndio. É uma ação corretiva, uma manobra de emergência para resgatar as metas de escopo, prazo e custo que estão afundando. E isso me leva àquela distinção que você mencionou: monitorar versus controlar. Isso. As fontes são muito claras aqui. Monitorar é passivo. É como olhar o painel do carro, ver os indicadores, notar que a luz do óleo acendeu. E controlar. Controlar é a ação. É encostar o carro, abrir o capô, resolver o problema. É a diferença entre ver o carro sair da pista e, de fato, virar o volante para corrigir a trajetória. Entendi. Então, se controlar é virar o volante, a pergunta prática é: com que frequência eu preciso olhar para a estrada para checar se o carro ainda está na pista? Porque, imagino, olhar a cada segundo é impossível, mas olhar uma vez por mês pode ser tarde demais. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta é: a frequência não é fixa. Ela tem que ser dinâmica. Uma das fontes usa um exemplo gráfico excelente sobre isso. Imagina um projeto com um plano inicial de 5 medições, digamos uma a cada 15 dias. Aí vem a primeira medição e o resultado está abaixo do esperado. O projeto atrasou. A luz amarela acendeu no painel. Acendeu. E a reação imediata, segundo as boas práticas, não é só xingar a equipe, é mudar o ritmo do controle. Você reduz o período de medição para, sei lá, 1/4 do original. O que era quinzenal vira quase diário. Você coloca uma lupa no problema. Uma lupa. E com essas medições mais curtas e frequentes, você começa a ver a real dinâmica. O desempenho oscila, um dia melhora, no outro piora. Essa instabilidade mostra que o sistema não está sob controle. E a decisão certa é manter esses ciclos curtos, esse acompanhamento intenso, até a recuperação se mostrar sólida. Só quando o desempenho estabilizar lá em cima por alguns ciclos é que você pode pensar em voltar aos intervalos originais. Mas isso me parece um pouco contraintuitivo.
Se a equipe conseguiu reverter um atraso, não seria um momento de dar um respiro, de confiar? Por que essa desconfiança acadêmica com um único bom resultado? Porque um único bom resultado pode ser sorte, sabe? Pode ser um esforço heróico que não é sustentável a longo prazo. O controle busca a estabilidade, previsibilidade. As fontes até chamam isso de alerta técnico acadêmico. A decisão de relaxar o controle precisa se basear em evidências consistentes, não num lampejo. Entendi. Aliás, outra prática interessante que eles destacam é manter medições mais curtas, não só na crise, mas também no comecinho e no final do projeto. No início faz todo sentido para garantir que a largada foi boa. Mas no final, a tendência natural não é relaxar quando a linha de chegada já está ali na frente? E essa é uma das armadilhas mais perigosas e caras que existem. Essa mentalidade de acabou a obra, acabou o projeto, é um erro fatal. Por quê? Porque a fase final não é só entregar a chave. Envolve testes de aceitação, integração de sistemas, correção de pendências, fechar contratos. É uma fase extremamente delicada. E as fontes citam exemplos que dão calafrios, né? O Terminal 2E do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, que desabou menos de um ano depois de inaugurado. Nossa! Ou o estádio Engenhão, no Rio, que foi interditado por problemas na estrutura logo depois do Pan-Americano. São desastres que mostram que o controle frouxo na reta final pode gerar um retrabalho caríssimo ou, pior, uma catástrofe. Recado dado. Controle ativo, com ritmo adaptável e sem relaxar no final. Agora, como a gente faz isso? Vamos para o arsenal de ferramentas. A viagem histórica que as fontes fazem é fascinante. A necessidade de controlar projetos não nasceu ontem com o software, né? De jeito nenhum. Uma das fontes recua até 1549, na Fundação de Salvador. Tinha tudo ali. Um líder, Tomé de Souza, um gerente, mestre Luiz Dias, e uma missão. Tinha um plano. Mas o controle era na base da expectativa política, da confiança, talvez do medo. Não tinha um procedimento técnico, com registros, para comparar o planejado com o executado. A evolução foi sair da intuição para a matemática, então. Exatamente. E aí nos anos 50 e 60 acontece uma revolução com 3 siglas que são a base de tudo até hoje. CPM, PERT e EVM. É uma sopa de letrinhas, mas vamos quebrar o que cada uma trouxe. Por favor. A primeira, CPM, o método do caminho crítico, nasceu na indústria. A grande sacada foi usar matemática para identificar o caminho crítico, a sequência de atividades que não pode atrasar nem um dia, senão o projeto inteiro atrasa. Ele te mostra onde está o risco no cronograma. Perfeito. E também te mostra as folgas das outras tarefas. Foi a primeira vez que se gerenciou prazo de forma científica. Certo. E o PERT? O PERT veio do ambiente militar, do projeto do míssil Polaris. Altíssima incerteza. A contribuição genial dele foi dizer que a duração de uma tarefa não é um número fixo, é uma probabilidade. Ele trabalhava com 3 estimativas, otimista, pessimista e a mais provável. O método em si quase não se usa hoje, mas a ideia de que prazo é risco sobreviveu com muita força em técnicas modernas, como a simulação de Monte Carlo. E para fechar essa tríade clássica, o EVM? O EVM, Gerenciamento do Valor Agregado, também militar. A beleza dele foi finalmente juntar custo e prazo. Ele criou uma forma de responder com um número a 2 perguntas. Pelo dinheiro que gastamos, deveríamos ter feito mais trabalho? E, para o trabalho que já fizemos, estamos no prazo? É tipo um boletim de notas do projeto. Exato. Um boletim numérico, com indicadores como o SPI, de prazo, e o CPI, de custo. Ok, essa base clássica é bem sólida. Mas aí as fontes usam um termo que eu achei ótimo. Intrusos ou oportunistas, para falar de ferramentas super populares hoje, como o Kanban, Lean, OKR. Por que intrusos? O argumento é sutil, mas muito interessante. Não é para desmerecer as ferramentas, mas para posicionar cada uma no seu lugar. A lógica é que nenhuma delas propôs uma nova matemática de cronograma como o CPM fez. Elas mudaram o foco. Como assim? Pega a Lean Construction e o Less Planner System, o LPS. Eles são, na essência, uma filosofia de produção. O foco é reduzir desperdício e aumentar a confiabilidade das promessas entre as equipes. Eles fazem a execução do plano ser muito melhor,
mas eles não substituem o plano em si. Entendi. Eles melhoram como o plano acontece, mas não são o plano. E o Kanban, que a gente vê em tudo que é lugar? O Kanban é outro caso. Ele não se preocupa em montar um cronograma gigante no início. Ele se preocupa em gerenciar o fluxo de trabalho, de forma visual. Ele controla a quantidade de trabalho em andamento para evitar gargalos. E o cronograma? O cronograma, nesse caso, não é um plano mestre. Ele é um resultado que emerge do sistema. Ele é popular porque dá flexibilidade e transparência. A crítica da fonte é que ele é vendido como uma solução universal para projetos, quando, na verdade, ele é uma ferramenta de controle de fluxo, não de prazo final. E os OKRs que viraram febre? OKR é ainda mais diferente. É um sistema de metas, de alinhamento estratégico. Ele responde o que queremos alcançar. Ele não diz nada sobre como organizar as atividades no tempo para chegar lá. Certo. Então, no meio desses clássicos e desses intrusos, as fontes dão um destaque especial para a corrente crítica, a CCPM. Dizem que ela vira o jogo. Como? A corrente crítica vira a lógica de cabeça para baixo. Em vez de colocar gordura, segurança em cada tarefinha, ela tira essa gordura individual e junta tudo em pulmões de prazo, os buffers, em pontos estratégicos. Então, o foco do controle muda. Completamente. O foco sai das datas de cada tarefa. A pergunta do gerente de projeto deixa de ser: a tarefa X está atrasada, e passa a ser quanto do nosso colchão de segurança nós já consumimos em relação ao progresso do projeto. E como é esse controle? É super visual, feito por um gráfico de febre. Zona verde, tudo bem. Zona amarela, atenção. Zona vermelha, ação corretiva urgente. O gatilho para agir não é um atraso isolado, é o padrão de consumo da proteção do sistema como um todo. É uma visão sistêmica. Uau! Com esse tanto de técnicas, filosofias, siglas, quem organiza esse conhecimento todo? As fontes fazem uma análise bem direta de 3 institutos: PMI, IPMA e AAC. Sim, e a análise é bem crítica. Mostra que cada um tem um foco distinto. O mais famoso, o PMI, é o gigante do PMP. A crítica da fonte é que o guia deles, o PMBOK, nas edições mais recentes, se afastou do como fazer, do chão de fábrica, para um discurso mais estratégico de criação de valor. Perdeu um pouco a essência técnica, então. Segundo a fonte, sim. Acabou negligenciando e até removendo técnicas clássicas de planejamento e controle. Já o IPMA, que é forte na Europa, tem outra pegada. Qual? Ele não foca em processos, foca nas competências do profissional. Descreve o que um bom gerente precisa ser capaz de fazer e deixa que ele escolha as ferramentas. É sobre formar o gestor, não ditar o método. E o terceiro, a AAC? A AAC é a mais antiga e, segundo a análise, a mais profunda tecnicamente. O material deles é um tratado de engenharia de custos e controle. É muito mais denso, com um foco imenso em ações corretivas e preventivas. A única ressalva é que o paradigma deles às vezes parece assumir recursos ilimitados, o que nem sempre é a realidade. Certo. Então, o que a gente tira disso tudo? Foi uma jornada em tanto. Vimos que controlar um projeto é uma atividade constante, dinâmica, que precisa de um ritmo que se adapta aos problemas e que existe um arsenal de ferramentas disponíveis, né? Exato. Um arsenal que vai das técnicas clássicas, que calculam tudo matematicamente, até abordagens mais sistêmicas, como a corrente crítica, que gerenciam pulmões de proteção. E, claro, tem essas filosofias intrusas, como Lean e Kanban, que não reinventam a matemática, mas mudam a forma como as equipes pensam e executam trabalho no dia a dia. E no meio disso tudo, as instituições que tentam padronizar o conhecimento têm suas próprias visões, que evoluem e às vezes até entram em conflito. No fim das contas, a função do controle é sempre a mesma: garantir que a transformação planejada aconteça. É proteger o contrato com fatos e registros. E talvez o mais importante, é permitir que a organização aprenda com os próprios erros. O que nos deixa com o último pensamento. Uma pergunta provocadora que uma das fontes levanta e que, bom, fica para nossa reflexão. Exatamente. E a pergunta é a seguinte: o controle serve apenas para acompanhar o cronograma e orçamento do projeto? Ou,
Como um efeito colateral inevitável, e talvez até mais importante, ele acaba sendo um espelho que revela o nível real de engajamento, de confiabilidade e de responsabilidade de cada pessoa envolvida. Fica a reflexão. Olá e bem-vindo.